no capítulo 8, apenas nos 3 primeiros versículos. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, os 3 primeiros versículos, que nos dizem assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Jesus poderia realizar todo o seu ministério terreno sem contar com o auxílio de pessoas? Claro que sim. Não lhe faltava capacidade, sabedoria, poder, conhecimento para realizar o ministério. Mas ele, sábio como é, decidiu convocar auxiliares que seriam treinados por ele enquanto estivessem servindo no estabelecimento do reino dele. Estes irmãos que andaram com Jesus foram aqueles que deram continuidade ao ministério de Jesus. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e deu o seu Espírito a quem nele crê. Aqueles que andaram com Jesus, agora no poder do Espírito de Jesus, deram continuidade ao seu trabalho. O texto bíblico lido agora há pouco diz que os 12 iam com ele e também algumas mulheres. Jesus estava aqui no texto relatado por Lucas em uma viagem missionária. Notem o que o texto diz, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E o que ele fazia? O verso 1 diz: nestas cidades e aldeias ele pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus. Jesus já havia deixado seu trabalho como carpinteiro e agora realizava um ministério itinerante. É claro que ele necessitava formar uma equipe cheia de valor. É claro, meus irmãos, que Jesus, como diz a palavra de Deus, se esvaziou e viveu como um de nós. Por isso também ele quis levar os seus discípulos a entenderem como deveriam ser sustentados enquanto estivessem deixando toda a vida profissional pregando o evangelho do reino de Deus. Por isso, Jesus recebia sim ofertas de pessoas que eram gratas a ele, como era comum naqueles dias. Rabinos tinham dificuldade em ter uma profissão regular como outras pessoas, porque rabinos precisavam estudar exaustivamente a lei, ir ao encontro de pessoas, cuidar dessas pessoas, instruir tais pessoas. Por isso, aquelas pessoas que eram ajudadas, instruídas, despertadas para uma vida nova diante de Deus, demonstravam gratidão, ofertando aos mestres. Assim, muitos fizeram com Jesus, e muitos tinham muitos motivos para agradecer ao Senhor Jesus por tudo que ele fizera. Algumas dessas pessoas, inclusive, eram abastadas. O texto bíblico narra que dentre as mulheres que seguiam Jesus, havia a esposa de um procurador de Herodes. Havia muitas pessoas que prestavam assistência, diz o verso 3, com os seus bens. Pessoas que serviam com convicção, sabiam quem era Jesus e o que Jesus fez por cada uma delas. Serviam com alegria, não havia constrangimento, não havia cobrança,
não havia pressão, não havia, irmãos, um apelo que não o apelo de um coração grato que com alegria se doava em prol do reino de Jesus Cristo. Todos podiam servir, até mesmo as mulheres. Papéis diferentes entre homens e mulheres? Sim. E isso ainda hoje é bênção para a igreja e para a família e para a sociedade. Mas, meus irmãos, do ponto de vista do valor da vida, homens e mulheres foram absolutamente tratados com igualdade diante do Senhor Jesus Cristo. Assim também nós, irmãos, devemos nos colocar a serviço de Jesus e do seu reino, entendendo que esse texto bíblico é uma resposta a quem pergunta: Senhor, como posso servir-te melhor? Eu respondo biblicamente que podemos servir a Jesus dando testemunho do Evangelho. O que essas pessoas que andavam com Jesus, os 12 e as mulheres, faziam? Testemunhavam daquilo que Jesus operou em seu viver. A palavra de Deus cita o caso de Maria Madalena, possivelmente chamada de Madalena, porque nascera em Magdala. Essa mulher, irmãos, diz a palavra de Deus, que havia sido dirigida por 7 demônios. Jesus a curou dessa terrível enfermidade espiritual. Imaginem a alegria de uma mulher que, ao olhar para Jesus, podia saber que ele era a razão da sua liberdade, não mais cativa, não mais aprisionada, não mais oprimida, não mais possessa por espíritos malignos. Agora ela queria contar a todo mundo: Jesus me transformou. Essas pessoas proclamavam as verdades anunciadas por Jesus. O que Jesus estava fazendo? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que estas pessoas a serviço de Jesus faziam? Também pregavam e anunciavam um evangelho, o evangelho do reino de Deus estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, aqui viveu, aqui morreu, daqui ressuscitou e cheio de glória conduz o seu povo. Como diz a palavra de Deus, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Meus irmãos, essas pessoas que andaram com Jesus eram muito gratas porque ouviram o evangelho. Agora, o que o texto relata é que elas desejavam ver os seus conterrâneos experimentando essas boas novas. Então, a serviço de Jesus, primeiramente decida testemunhar do evangelho. Os seus dons, aqueles que Deus te confiou, estão a serviço do reino de Jesus? Você tem usado tudo o que recebeu do Senhor para testemunhar do evangelho do Senhor? Uma segunda resposta bíblica é que nós servimos o Senhor Jesus investindo tempo. Sim, meus irmãos. As pessoas relatadas por Lucas acompanhavam Jesus em aldeias, em cidades, e diz a palavra de Deus que eram muitas, de cidade em cidade. Jesus andava de aldeia em aldeia. De outro modo, o texto bíblico está dizendo: não havia canto em que Jesus não ia. Não havia lugar que fosse distante para Jesus. Ele ia mesmo por todos os cantos. Pessoas serviram a Jesus em tudo que ele necessitou durante esse tempo em que ele proclamou o evangelho do reino. Eu quero lembrar os irmãos de alguns relatos bíblicos que demonstram quanto as mulheres que seguiram Jesus, mesmo quando os homens negaram e fugiram de Jesus, estavam. Onde essas mulheres estavam sempre? Vejam, irmãos, o que diz Lucas, capítulo 23, verso 54. O testemunho que Lucas aqui nos dá é do sepultamento de Jesus. O que aconteceu naquele momento? Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado.
Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Irmãos, elas não deixaram Jesus em momento algum. Até quando Jesus tivera seu corpo sepultado, lá estavam aquelas mulheres que dedicaram tempo para o Senhor Jesus, honrando o corpo de Jesus, como era costume entre os judeus. Vejam o que diz Marcos, capítulo 15, versos 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ainda em Marcos, vejam o que nos diz o capítulo 16, versos 1 e 2. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas eram muito gratas a Jesus pelo tempo de investimento de Jesus na vida delas. Agora, elas respondiam com gratidão ao Senhor, investindo tempo de vida na expansão do reino de Jesus, na proclamação da salvação a outras vidas. Elas deram tempo para o Senhor. Elas serviram ao Senhor abrindo a agenda e acompanhando Jesus. Elas seguiram Jesus de perto. Como você pode servir Jesus? Eu já falei dos seus dons, do seu tempo, e a Bíblia me diz que você pode servir doando os seus bens. Meus irmãos, o cristianismo é um convite à entrega radical e total do ser ao Senhor. Certo pregador disse que o órgão que mais resiste ao evangelho é o bolso. É a parte do homem que costuma ser mais resistente à mensagem do reino de Deus. A palavra de Deus diz que quem andava com Jesus, segundo as suas posses, entendeu que deveria servir integralmente, por isso também dedicava bens para o serviço do Senhor. Essas pessoas certamente sabiam, os bens eram uma concessão do Senhor. Certamente Maria Madalena compreendia que o dinheiro que tinha não tivesse sido a sua vida transformada por Jesus, estaria a serviço dos demônios que a levaram uma vida desregrada no passado. A palavra de Deus nos apresenta pessoas, irmãos, que foram curadas por Jesus. Certamente essas pessoas concluíam: o dinheiro que estou provendo para as necessidades dos discípulos do Senhor poderia ser gasto com remédios, com médicos, com tratamentos, alguns deles inócuos, se Jesus não tivesse me curado. Essas pessoas serviram a Jesus com gratidão por tudo que tinham. Desejavam utilizar aquilo que Deus lhes concedeu na obra do próprio Deus. É sempre bom lembrar o que Deus nos disse por meio do apóstolo Paulo em Filipenses 4, a partir do verso 15. Filipenses 4,15. Paulo diz aos crentes filipenses: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Paulo diz: eu não estou procurando o dinheiro de vocês, mas eu estou procurando a oportunidade que leve vocês à aprovação do nosso Deus. É Paulo mesmo que na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 16, diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1,17 diz: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Servir a Jesus, irmãos, é também compreender que aquilo que o Senhor tem posto diante de nós para o nosso sustento deve ser utilizado para a expansão do reino do Senhor Jesus. Certo homem convertido a Cristo, indo para a igreja num domingo pela manhã com a sua Bíblia, foi interpelado por antigos colegas de vícios, de jogos, de bares, que disseram-lhe: você está indo entregar o dízimo do pastor na igreja? E ele disse: não, eu estou indo entregar o dízimo ao Senhor. Diferentemente de vocês, que têm dado ainda hoje para a cachaça, para o cigarro, para os jogos de azar e para o prostíbulo, mais do que o dízimo de vocês. Eu darei o dízimo ao Senhor, porque eu não dou mais o dízimo para a cachaça, o cigarro, os jogos de azar e a prostituição. Meus irmãos, assim é a vida do cristão. Tudo se fez novo. O homem sem Deus, irmãos, colocará os seus bens naquilo que é supérfluo, em compulsões, em vícios, em excentricidades, em superficialidades. O homem que ama Jesus e que já entendeu que o Evangelho é a razão do seu viver, não precisará de grande convencimento para que contribua. Graças a Deus, irmãos, estamos em uma igreja em que ninguém é interpelado, obrigado, cobrado. Sequer o pastor titular da igreja procura saber quem é dizimista ou não. Não me interessa. Essa é uma questão sua com Deus. Fará muito bem a sua alma servir ao Senhor dedicando os seus bens. O texto bíblico, portanto, nos diz que uma vida a serviço do Senhor Jesus é uma vida cheia de gratidão que coopera para que o reino dele cresça com todas as suas capacidades que vêm de Deus, com o seu tempo que foi criado por Deus. O tempo é um bem precioso, é concessão do Senhor. O Senhor dá a vida e o Senhor tira. Chegará o dia em que ele dirá para mim: seu tempo acabou. E dirá para você também: seu tempo chegou ao fim. Podemos servir ao Senhor também com aquilo que é parte dos nossos bens. Deus, pois, nos abençoe e nos use mais